Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, terapeuta em maestria em programação neurolinguística, capelão sênior e delegado regional da UNCC, Ordem Nacional de Capelania Cristã, e ainda mais vice-presidente da Ordem Nacional de Capelania Cristã e trainer em psicologia positiva. E o meu desejo é que você que está conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho se sinta à vontade e permita que o Espírito Santo de Deus ative sua fé para gerar resultados incríveis em saúde mental, emocional e espiritual e ainda mais milagres e salvação de sua alma. Esse é um momento muito importante. Vou compartilhar aqui agora a parte 5 da exegese hermenêutica do livro que escreveu o evangelista Marcos, o Evangelho de Marcos, no seguinte significado: a história de um milagre. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Há um grande contraste entre o capítulo 1 de Marcos e o capítulo 2. O primeiro é o capítulo da glória e o segundo da oposição. Essa oposição que começou com o diabolos e seus demônios se veste agora de pele humana. Os escribas, fariseus, doutores da lei e herodianos vão se mancomunar para perseguir e matar Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, poderia ter concentrado seu ministério em curar os enfermos e alimentar os famintos, pois havia uma multidão carente a seu redor, mas os milagres eram apenas meios e não fim do seu ministério. Os milagres de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tinham o propósito de provar sua identidade e missão e abrir portas para a mensagem da salvação da alma do homem. Essa multidão reunida é diferente daquela que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, deixou para trás em Marcos 1, 37 e 38. Aquela buscava seus milagres. Esta multidão vem para ouvir a sua mensagem de boas notícias. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, acabara de chegar a Cafarnaum, vindo de sua cruzada evangelística, onde pregava a palavra de Deus nas vilas e cidades da Galileia. Marcos 1, 38 e 39. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está de volta à sua própria cidade. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum para habitar desde que foi expulso pelos nazarenos. Mateus 4,13. Essa cidade de Cafarnaum tornou-se o quartel-general de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, durante os seus 3 anos de ministério terreno. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é como um imã irresistível. Onde ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, chegava, a multidão logo o procurava pelo deslumbramento causado por suas palavras e obras. A casa onde Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, estava encheu-se de gente. Uns para ouvir seus ensinos, outros movidos por curiosidade, alguns ainda motivados pela inveja e certamente outros desejosos de serem por ele curados. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está em Cafarnaum para pregar a palavra de Deus.
o Evangelho. Por isso ele veio, Marcos 1,38, e foi isso o que ele fez pelas cidades da Galileia, Marcos 1,39, e é isso que ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, está fazendo em Cafarnaum, Marcos 2,1. Aqui o povo se reúne para ouvir sua pregação. Dentro dessa casa apinhada de gente, um glorioso milagre acontece. Fique de olho nesse texto teológico sob a perspectiva do olhar de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Primeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, olha para cima e vê 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico aos seus pés. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vê que esses homens têm iniciativa, união, perseverança e fé. Em segundo, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, olha para baixo e vê um homem doente do corpo e da alma, aleijado, desanimado, esmagado pela dor e pela culpa. Antes de curar seu corpo, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, pronuncia a palavra de paz para sua alma. O perdão é o maior milagre de Jesus Cristo, porque atende a maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. Terceiro, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, olha ao redor e vê os críticos que tinham vindo para vigiá-lo e contradizê-lo. Quarto, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, olha para dentro e vê o coração dos críticos arrazoando pensamentos hostis a seu respeito, acusando-o de blasfêmia. Fique atento na história teológica desse milagre e seus personagens circunstantes. Aqueles que levam alguém a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que estava em casa. Marcos 2:1. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra Logos. Marcos 2, versículo 2. O evangelista Marcos nos informa que 4 homens levavam um paralítico a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esse homem não poderia por si mesmo chegar aonde Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estava. Esse homem paralítico estava impedido de se mover, pois era coxo entravado. Suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados e sua coluna vertebral estava paralisada. A doença havia atingido as áreas motoras do seu cérebro. Ele, o homem paralítico, jazia como morto. Esse homem tinha de ser carregado, então os seus amigos o ajudaram a ir a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Ainda hoje, há muitas pessoas que não irão ao templo para ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a não ser que sejam levadas e colocadas aos pés de Jesus Cristo. Vou compartilhar 4 atitudes desses amigos dignas de serem imitadas. Em primeiro lugar, eles tiveram visão. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico levado por 4 homens. Marcos 2:3.
O evangelista e médico Lucas nos informa que esses 4 homens queriam introduzir o paralítico dentro da casa, pô-lo diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Lucas 5,18. Aquele coxo precisava de ajuda. Ele não poderia ir por si mesmo a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ou era levado, ou então estaria fadado ao desespero. Entretanto, esses 4 amigos tiveram a visão de levá-lo e pô-lo diante de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Eles compreenderam que se aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus Cristo, seria curado e liberto do seu mal. A visão determina a maneira de viver. A visão nasce da pesquisa e da informação. Eles, os 4 amigos, sabiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, era poderoso. Eles estavam informados das notícias que corriam em Cafarnaum a respeito de Jesus Cristo Theosote. Então pensaram: nosso amigo ficará livre se ele estiver aos pés de Jesus Cristo Nazareno. Ouça agora, a visão determina a ação. O homem sem Jesus, sem Jesus Cristo, está só, doente, perdido. Não há esperança para os aflitos, a menos que o levemos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nós não podemos converter as pessoas, mas podemos levá-las a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nós não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que realiza milagres, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Precisamos pedir visão ao Senhor, visão de ver os perdidos salvos, visão de ver os crentes guardando e obedecendo a palavra de Deus, visão de ver os presos no mundo das trevas do diabolos, resgatados à luz do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E no momento que você tem a visão, você coloca em prática, guarde isso em sua mente e coração. Em segundo lugar, ele e os 4 amigos agiram com determinação. Marcos 2:4. Aqueles 4 homens tiveram várias dificuldades para levar o paralítico a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, mas eles não desistiram. Fique de olho nos obstáculos que enfrentaram. Primeiro, o peso do paralítico. Se você quer e deseja ajudar as pessoas a irem a Jesus Cristo, precisa carregá-las na mente, no coração, na alma e nos braços. Em segundo, a multidão não abriu espaço para eles. Marcos 2:4. Eles poderiam se justificar dizendo ao amigo paralítico: olha, nós chegamos até aqui, mas agora não dá mais. A multidão nos impede de prosseguir. Já fizemos tudo que poderíamos fazer. Terceiro, eles, os 4 amigos, não acharam lugar nem mesmo junto à porta. Marcos 2:2. A multidão tornou-se uma muralha intransferível de impedimento ao projeto. Eles queriam deixar o paralítico diante de Jesus Cristo, mas agora nem perto da porta conseguiam deixá-lo. Quarto, eles, os 4 amigos, subiram com o paralítico para o telhado da casa. Marcos 2:4. Eles foram usados na determinação de levar aquele homem a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Eles, os 4 amigos, fizeram algo inédito e inesperado. O projeto deles era arriscado,
difícil e engenhoso, mas não lhes faltou disposição. Quinto, eles, os 4 amigos, destelharam a casa onde Jesus Cristo morava. Isso revela a coragem, o esforço e os riscos do empreendimento. Eles estavam dispostos a tudo, menos a abandonar aquele homem paralítico ao seu desalento. Sexto, eles, os 4 amigos, desceram paralítico onde Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estava. Marcos 2,4. Se carregar uma geladeira escada acima já é algo complicado, quanto mais subir com um homem aleijado num telhado e descer com cordas. O homem deve ter alertado aos amigos: cuidado! A persistência engenhosa daqueles 4 homens ensina você que quando um caminho está bloqueado, você precisa buscar outro. Eles, os 4 homens amigos do paralítico, não desistiram por nada. Eles ensinam que você precisa ter perseverança na oração e na pregação e na evangelização. Você vai ficar firme na fé quando se trata de levar uma vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ouça, em terceiro lugar, eles, os 4 amigos, tiveram criatividade e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava fazendo uma abertura, baixar o leito em que jazia o doente. Marcos 2,4. Eles estão enfrentando um problema novo e precisam achar uma solução. Então pensaram: vamos subir o teto e descê-lo aos pés de Jesus Cristo. O telhado provavelmente era formado por vigas e pranchas, por cima das quais esteiras, ramos e galhos cortados por terra batida eram colocados. Você sabia? Eles destelharam o telhado da casa onde Jesus Cristo morava e desceram o homem no seu leito, onde Jesus Cristo estava. Cada geração de crentes precisa encontrar respostas para o seu tempo. Eles, os 4 amigos do paralítico, mudaram de método, inovaram, foram ousados. Você precisa ter coragem de quebrar os paradigmas. Você precisa ter criatividade na abordagem, na comunicação, dos métodos. A mensagem é sempre a mesma, mas os métodos podem e precisam ser adaptados de acordo com as circunstâncias. Em quarto lugar, eles, os 4 amigos do paralítico, exercitaram uma fé verdadeira. Marcos capítulo 2, versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho Tecnon, os teus pecados estão perdoados. Esse texto diz que Jesus é poderoso para fazer algo extraordinário. Eles creram que Jesus ia fazer um milagre e isso os motivou. Apesar de nenhum desses homens ter falado coisa alguma, todos confiaram. E foi isso que realmente aconteceu. A fé dos homens tocou o coração de Jesus, levando o evangelista Marcos a registrar: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tecnon, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2,5. A fé do paralítico aqui está incluída. Eles, os 4 amigos, não podiam fazer o milagre nem salvar o homem, mas eles poderiam levar a Jesus. Levar o paralítico a Jesus era a tarefa deles. Perdoar e curar o coxo
era obra exclusiva de Jesus. A fé não é complacente nem inativa. Essa fé não é um salto no escuro, mas uma fé operosa que atua pelo amor. O milagre é Jesus quem faz. Levar as pessoas aos pés de Jesus é nossa missão, nosso compromisso. Precisamos ter fé que Jesus vai salvá-las, curá-las, libertá-las. Precisamos evangelizar e ter fé que a igreja vai crescer. E a igreja está crescendo em pleno conhecimento na palavra de Deus e no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Agora, no sentido de vidas, para se conectar conosco, precisamos evangelizar nossa família, ainda mais nossos amigos, nossos parentes. Eu quero que se lembre disso. Tome bastante cuidado com aqueles que bloqueiam o caminho para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Este texto nos apresenta dois obstáculos para o paralítico, que o paralítico enfrentou para chegar aos pés de Jesus. Em primeiro lugar, a multidão. Marcos 2, 2 e 4. A multidão sempre se acotovelou, disputando um lugar perto de Jesus Cristo. Sua motivação nem sempre era clara. Na maioria das vezes, a multidão foi um empecilho para as pessoas irem a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em Jericó, a mesma multidão que impedia Zaqueu de ver a Jesus, filho de Davi, tentou calar a voz súplice de Bartimeu. Aqui em Cafarnaum, a multidão encheu a casa e postou-se junto à porta, formando uma espécie de cordão de isolamento, impedindo que as pessoas fossem levadas a Jesus, o Messias, Cristo. A multidão fechava a porta, bloqueava o caminho, impedia a entrada. Nessa multidão, uns foram para ouvir, outros para serem curados, outros ainda por curiosidade, e os demais para caluniar, murmurar e criticar. Em segundo lugar, os escribas, fariseus e doutores da lei. Marcos 2,6. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Três verdades teológicas são destacadas pelo evangelista Marcos. Primeira, os escribas não eram ouvintes sinceros. Uma delegação de fariseus, escribas e mestres da lei, constituída de rabinos da Galileia, Judéia e Jerusalém, foram a Cafarnaum investigar os ensinos de Jesus de Nazaré. Eles eram a comissão de inquérito enviada pelo Sinédrio, portanto estavam ali em caráter oficial. O Sinédrio era a Corte Suprema dos judeus e uma de suas funções era guardião da ortodoxia. É estranho que os mais informados eram os mais céticos, mais duros e mais hostis a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. As multidões ignorantes tinham mais discernimento espiritual que eles, a delegação de fariseus, escribas e mestres da lei. Esses que mais conheciam teologia tornaram-se os maiores inimigos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O evangelista e doutor Lucas nos informa que, além dos escribas, estava em Cafarnaum participando dessa comitiva os fariseus e doutores da lei. Eles eram os fiscais da religião. Os farejadores de heresias estavam ouvindo Jesus Cristo
não de coração aberto, mas para criticar e caluniar. A motivação deles não era aprender, mas apanhar Jesus Cristo em alguma contradição. Não obstante terem o melhor cabedal teológico, os fariseus, escribas e mestres da lei foram os inimigos mais hostis de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ainda hoje, há pessoas que vêm à igreja e saem piores, pois vêm como juízes do mensageiro e não como servos da mensagem. Segunda, os escribas estavam certos e errados ao mesmo tempo. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e razoavam em seu coração, Marcos 2,6, porque fala ele deste modo, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Marcos 2,7. A teologia que eles subscreviam estava certa, pois dizia que só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Porém, a compreensão deles acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estava errada. Deixaram de ver a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como Messias prometido e passaram a julgá-lo como um blasfemo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, então fez uma pergunta àqueles que os julgavam. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Marcos 2,9. Embora eles não tenham respondido, certamente devem ter pensado que ambas as coisas eram impossíveis, pois só Deus podia perdoar e curar. O raciocínio cético dos escribas os torna inimigos não só de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas do paralítico. Esse é um raciocínio, além de anticristão, profundamente anti-humano. Você sabia? Terceiro, os escribas tropeçaram na sua própria teologia, mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Marcos 2,6. Porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Marcos 2,7. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Marcos 2,8. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Marcos 2,9. Ora, para que saibais que o Rios Antropós tem sobre a terra autoridade e sousia para perdoar pecados, disse ao paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 10. Os escribas foram apanhados pela sua própria teologia. Ao mesmo tempo em que rejeitavam a divindade de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, acreditavam piamente que só Deus poderia perdoar pecados. Jesus Cristo então se dirige ao paralítico dizendo, Tecnon, os teus pecados estão perdoados. Marcos capítulo 2, versículo 5. E logo Jesus Cristo curou o homem da sua paralisia. Marcos 2, 10 a 12.
Dentro da teologia dos escribas, a cura era a prova insofirmável de perdão. Assim, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, provou que não era um charlatão, mas o próprio Hios Theos Soter, pois fez as duas coisas que só Deus poderia fazer, perdoar e curar. Os professores da lei estavam presos na armadilha, pois quando Jesus Cristo deu movimento àquele corpo paralítico, ficou evidente que ele antes mover o coração de Deus e colocar a graça em movimento. Guarde isso em sua mente. Fique de olho em Isaías 35:6. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiro no ermo. Isaías 35:6. De acordo com Isaías 35:6, o fato de os paralíticos andarem significa mais que a restauração da capacidade de movimento do corpo. Era chegada dos dias messiânicos. O doutor da lei foram bombardeados com seus próprios petardos. Segundo suas próprias crenças, aquele homem não poderia ser curado a menos que ele fosse perdoado os seus pecados. Jesus Cristo então o curou e, portanto, ele, o paralítico, foi perdoado. O sentido é esse: a reivindicação de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é capaz de perdoar pecados, deveria ser autêntica. O grupo de doutor da lei deve ter ficado completamente confundido e, o que era pior, enfurecido, enraivados. A divindade de Jesus Cristo é provada por 4 evidências claras. Primeiro, ele, Jesus Cristo, demonstrou o poder de ler os pensamentos. Segundo, ele, Jesus Cristo, demonstrou autoridade para perdoar pecados. Terceiro, ele, Jesus Cristo, demonstrou poder para curar. Quarto, ele se auto-intitulou Hios Anthropos. Esse é um termo messiânico usado 14 vezes no evangelista Marcos em seu evangelho, 80 vezes nos evangelhos, corroborando com a verdade incontroversa de que Jesus Cristo é verdadeiramente Hios Theos Soter. Aqueles que são levados a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, preste bastante atenção. Aqueles que são levados a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Sempre que você leva alguém a Jesus Cristo, algo extraordinário acontece. Não foi diferente com esse paralítico. O evangelista Marcos destaca 3 verdades teológicas. Em primeiro lugar, o paralítico foi cativo e voltou livre. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Marcos 2:3. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Marcos 2:12. Aquele paralítico era doente, pobre, desamparado e oprimido, depressivo. Ele vivia num complexo ostracismo social, em um completo ostracismo social, abandonado à sua triste sorte. O seu corpo estava surrado pela doença e sua alma assolada pela culpa. A debilidade e a imobilidade eram marcas da sua vida. Esse paralítico era um homem cativo da doença, prisioneiro da esperança.
Esse paralítico vivia na prisão do seu leito, vítima de sua triste enfermidade física, emocional, mental, existencial e espiritual, mas ao ser levado a Jesus, foi perdoado e curado. Em segundo lugar, o paralítico foi carregado e voltou carregando. O paralítico precisou ser carregado, pois não tinha saúde, nem força, nem ânimo, nem entusiasmo. Contudo, agora recebe ânimo, perdão, entusiasmo, cura, força e dignidade. Jesus Cristo o restaura publicamente, libertando-o física, emocional, mental e espiritualmente. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, devolveu à sua família, à vida, à sociedade. Agora deixou de ser um peso para as pessoas e poderia carregar o seu próprio leito. Em terceiro lugar, o paralítico foi buscar uma bênção, recebeu duas. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tecnon, os teus pecados estão perdoados. Ora, para que saibas que o Rios Antropós tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Marcos 2, 10 e 12. Aquele homem foi buscar a cura e encontrou salvação para a eternidade. Ao ser colocado aos pés de Jesus Cristo, estava doente e perdido. Ao sair, estava curado e salvo. Muitos são levados a Jesus Cristo por causa da enfermidade, depressão, ansiedade, desemprego, conflito conjugal e problema com a família. Mas quando chegam buscando uma bênção temporal, recebem de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o perdão, a libertação e a salvação eterna. Eu quero que se lembre disso. Ouça agora a intervenção de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na vida daqueles que vão a Ele. A obra de Jesus Cristo é completa. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, perdoou e curou. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, cuidou da alma e do corpo. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, resolveu as questões do tempo e da eternidade. Fique de olho nesse exato momento do que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez pelo paralítico. Em primeiro lugar, Jesus Cristo curou o paralítico emocionalmente. A primeira palavra que Jesus Cristo disse ao paralítico foi: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mateus 9:2. Escondidos atrás da paralisia estavam a depressão, o desespero, a autoimagem destruída, as emoções amassadas, os sonhos quebrados. Jesus Cristo diagnosticou que as emoções estavam mais enfermas que o corpo. Antes de aprumar o seu corpo, Jesus Cristo restaurou as suas emoções. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sempre nos dá o que precisamos, o que necessitamos. Em segundo lugar, Jesus Cristo curou o paralítico psicologicamente. Jesus disse ao paralítico: Tecnon, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus Cristo levantou sua autoimagem. Aquele pobre homem paralítico era como uma casa quebrada que vivia no desalento, dependendo das esmolas para sobreviver. Ele se julgava sem valor e sem prestígio, não sentia amado,
mas seus amigos investiram nele e Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o chamou de Teknon, filho. Não é pouca coisa ser amado por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, curou paralítico espiritualmente. E Jesus lhe disse: Teknon, filho, os teus pecados estão perdoados. O pecado é a pior tragédia. O pecado, é a causa primária de todas as nossas mazelas. O pecado não perdoado é o maior inimigo. O pecado não perdoado é o maior amigo do diabolos e o pior inimigo do homem. O pecado é a pior doença. O pecado é o veneno doce que mata o corpo e a alma. O pecado é pior que a solidão, que a pobreza, que a doença, que a própria morte. Todos esses males não podem nos separar de Deus, mas o pecado separa o homem de Deus agora e na eternidade. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, jamais tratou a questão do pecado com leviandade. Ele, Jesus Cristo, não lidou com o pecado apenas com um tênue sentimento de culpa ou traumas psicológicos. Para Jesus Cristo, o pecado é um desvio indesculpável da lei de Deus que tem um efeito drástico sobre a alma humana. O pecado está no coração e não apenas nas obras exteriores. Jesus Cristo ofereceu o único remédio eficaz para essa questão do pecado, seu perdão completo e restaurador. O perdão é a maior força curadora do mundo. O perdão de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, cura as feridas do corpo e lanceta os abscessos da alma. Enquanto o pecado adoece e a culpa esmaga, o perdão de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, cura e restaura. Se Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem poder, só Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem poder para perdoar pecados. Só Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, mediante o seu sacrifício, pode tornar você liberto ou liberta. O perdão é algo que só Deus pode dar. Nenhum anjo no céu, nenhuma pessoa na terra, nenhuma igreja ou concílio, nenhum ministro ou denominação pode apagar da consciência do pecador o peso da culpa e dar a ele paz com Deus. Hoje você pode ficar liberto, perdoado, salvo e experimentar a alegria da salvação por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em quarto lugar, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, curou paralítico fisicamente. Marcos 2, 10 a 12. Jesus Cristo curou paralítico fisicamente. Seus pés se firmaram, seus artérios ganharam força, seus nervos atrofiados voltaram a funcionar, seus músculos explodiram com nova vitalidade. O homem entrevado saltou da sua cama cheio de vigor, de alegria, de entusiasmo. A cura do paralítico foi imediata, completa, perfeita e gratuita. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem autoridade para perdoar e para curar ainda hoje. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o Jeová Rafá, aquele que sara todas as nossas enfermidades. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No momento que Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, operou esse milagre, três coisas aconteceram. Primeiro, houve grande admiração entre as pessoas. O evangelista Marcos registra a admiração do povo. O apóstolo Mateus diz que as multidões ficaram possuídas
de temor, e o evangelista Lucas diz que todos ficaram atônitos e possuídos de temor. A multidão, na verdade, ficou atônita, assombrada, fora de si. Cafarnaum, como nenhuma outra cidade, presenciou as maravilhas realizadas por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como nenhuma outra cidade. Eu quero que se lembre disso. Ele, Jesus Cristo, pregou-lhes aos ouvidos e aos olhos. Eles ouviram e viram coisas gloriosas, contudo, embora ficassem extasiados, não foram transformados. Nada endurece mais o coração do que ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e não colocar em prática. Eles, os moradores de Cafarnaum, ouviram uma das mais pesadas sentenças de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que te fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Mateus 11, 23. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus 11, 24. Em segundo lugar, houve exaltação ao nome de Deus. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e derem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Marcos 2,12. Todos exaltaram a Deus, exceto os escribas. Estes continuaram hostis, endureceram ainda mais os seus corações. Quando a mão onipotente de Jesus Cristo age com poder, o nome de Deus é glorificado. Eu quero que você se lembre disso. Terceiro, houve reintegração na família. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2,11. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, curou o paralítico e lhe ordenou voltar para casa. Um novo tempo haveria de acontecer agora naquele lar. Você hoje, agora mesmo, pode voltar para sua casa perdoado, curado, liberto e salvo em nome e na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que você se lembre disso aqui e agora.